Aleluia, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Na verdade, essa é uma visita que foi muito desejada, marcada, né? Mas o Senhor tem uma agenda, um calendário próprio. E eu queria aproveitar a ocasião que o pastor Otoniel, né, orou aqui pelo Adilson. Queria orar pelo irmão dele, o Adson Cardoso, e a sua esposa. Vem cá, irmãos, por favor. Uma salva de palmas para esses irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria agradecer aqui, né, diante aqui dos irmãos, porque Deus usa as pessoas para os seus propósitos. E esse casal aqui nós já conhecemos há bastante tempo, e na casa deles, lá em Belo Horizonte, sempre tivemos uma célula, e eu me alegro que isso não era algo nosso. É algo do coração de Deus, porque não passou, nós estamos aqui hoje, não é verdade? Amém. Se estamos aqui hoje é porque esse desejo que estava lá atrás, né, antes mesmo de nós, já existia no coração deles, ele continua existindo e parece que agora ele está sendo multiplicado. Amém. Porque antes era uma célula, mas o que nós estamos vendo aqui é uma igreja. Amém. Então eu queria agradecer, porque essa recompensa, ela só pode vir do Senhor, não é verdade? Ela é uma recompensa eterna. Vamos orar por eles? Aí mesmo como você está, estenda sua mão para cá. Pai, quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos, por esta família. Eu quero declarar, Senhor, que todo o bem que eles têm feito para a obra de Deus, Senhor, muitas vezes mais será multiplicado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração. Senhor, eles colherão bênção atrás de bênção nesta cidade, nesse novo tempo que eles estão vivendo da parte do Senhor. Eles olharão para esta obra e se alegrarão muito em nome de Jesus. Amém, aleluia. Obrigado, viu, meus amados? Glória a Deus. E também queria aproveitar e orar por um outro casal, uma outra família, que é o Fabrício e a sua família. Vem cá, Fabrício, agora aqui do meu lado direito. Vamos também bater uma salva de palmas. Cadê os filhos? Vem os filhos também. Importante, hoje é dia de Marcos. É dia de Marcos, enviados lá diretamente lá de Goiás, né, da cidade lá de Hidrolândia, para Arcos. Na verdade, vocês são daqui, né? Deus nos mandou para lá para conhecer. Mandou para lá e agora está devolvendo para cá. Aleluia. Amém. E vem para quê? Para somar, para fortalecer, para acrescentar. E tá vendo como Deus ele cuida da sua obra? Irmãos, tudo que está acontecendo aqui hoje, essa reunião, Lavinha, esta obra, ela é do Senhor. Amém. Seu coração não precisa ficar ansioso por coisa alguma, porque é Cristo que cuida da sua noiva. Ora, se nós apacentamos como homens de casa, né, a nossa própria família, será que Cristo também não faz com a sua própria família? Então, pastor Otoniel, Micheline, pode ficar no descanso. Amém. Cada uma dessas igrejas aqui é cuidada pelo Senhor. Amém. Nós só temos o grande privilégio de ver com os nossos próprios olhos Ele cuidando disso. E somos convidados a entrar nessa obra no descanso. Amém? Amém. Mais uma vez, estenda sua mão para cá. Vamos declarar a favor de Deus sobre a vida dessa família. Senhor, obrigado pela vida, Senhor, do teu servo Fabrício, da sua família. Quero declarar que eles são uma grande bênção, uma grande alegria para nós. E nós os recebemos, Senhor, nesta cidade, nesta igreja, como uma grande dádiva de Deus para nós. Uma alegria, Senhor, um grande presente vindo da parte do Senhor. E aqui, Senhor, eles serão novamente muito felizes. Amém. Portas tremendas serão abertas para os teus servos nesta cidade. Portas de trabalho, portas de ministério. Senhor, grandes oportunidades serem honrados do Senhor, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós te agradecemos pela grande obra que o Senhor está realizando na cidade de Arcos. Eu sou participante desta obra em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Eu queria
Então, também agradecer aos irmãos que hoje estão aqui para fazermos a reunião da vinha aqui do Centro-Oeste. Há pouco tempo atrás, nós éramos apenas uma célula na cidade de Divinópolis. Mas hoje, olha quantas células nós somos, em quantas cidades somos, não é verdade? E quem pode dizer aonde que isso vai parar? Só o Senhor é Deus. Eu creio que Ele também reservou esse momento aqui à noite, esse culto, para falar ao nosso coração. Você crê nisso? Então eu queria te convidar a orar. Feche seus olhos, tem uma palavra de oração com o Senhor. Pede para ouvir, não a palavra que o pastor Azemar vai compartilhar, mas pede para ouvir a palavra que o Espírito vai compartilhar com você, vai compartilhar comigo, vai compartilhar com essa igreja, em nome de Jesus. Senhor, quero te agradecer pela grande e poderosa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor na cidade de Arcos, lançando as bases desse novo tempo profético na vida desta igreja. Senhor, hoje é o primeiro culto de milhares e milhares que acontecerão até a volta do Senhor Jesus. E aqui nessa cidade será edificada uma igreja referencial de glória de Deus, de favor do Senhor, de graça divina. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 7. E aí, como hoje nós estamos aqui bem próximos da congregação, queria que você lesse, um irmão aí, uma irmã, por favor, se você já encontrou o texto, pode ler para nós. Filipenses capítulo 3 e o versículo de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por favor, pode continuar? Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Diga, perdi todas as coisas. E considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aqui o apóstolo Paulo lança as bases da justiça própria. O que é, na verdade, a justiça própria que o apóstolo Paulo fala no texto? Concluindo aqui a leitura, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo, diga, não tendo, justiça própria. Queria falar com os irmãos nessa noite sobre a morte da justiça própria. O apóstolo Paulo diz que essa justiça deve morrer, porque ele considera que isso deve ser refúgio. Aqui na cidade de Arcos é uma cidade que nós temos mineradoras, indústrias. Então, essa palavra refúgio é algo que deve ser conhecido aí dos irmãos. É pior do que lixo. Lixo, por exemplo, você pode pegar um lixo aqui, jogar em algum lugar, não é? E ele pode servir até de adubo. Por exemplo, se é esterco de gato, pode ser adubo. Da galinha, né? Uma cama de frango lá, que eles chamam, pode ser um adubo. Mas refúgio é algo que não pode ser nem aproveitado. Então, o Gilmar está aqui, ele trabalha numa dessas indústrias, ele sabe, se é refúgio, tem que até fazer uma barreira de contenção, talvez ali um reservatório para ser colocado lá. Parece algo muito grave, e eu queria chamar a sua atenção para isso. O apóstolo Paulo diz que não devemos ter justiça própria. Como não devemos ter justiça própria? Será então que nós devemos nos anular? Será então que nós não devemos ter nenhum tipo de justiça, como a justiça, por exemplo, trabalhista, a justiça civil? Não. A justiça própria é aquele pensamento: eu sou capaz de resolver, eu sou capaz de acontecer, eu sou capaz de trabalhar e mudar essa situação com as minhas próprias qualificações, com os meus próprios recursos. E aí, quando nós pensamos assim, alguns chegam até a conclusão: não, pastor, esse pecado eu já venci, nunca mais caio nele. Ah, é?
A Escritura diz o contrário desse pensamento. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Jesus mandou os seus discípulos orar e vigiar. Mas esse irmão, ele fala, não precisa vigiar mais. Esse pecado aí não me toca. Ele está cheio de quê? Justiça própria, cheio de si. Outros pensam assim, para quê? Eu preciso de um líder. Eu sei me conduzir. Para que preciso de um pastor dizendo o que eu devo fazer? Não, pastor, não é para dizer o que você deve fazer. Pastor, é só para ensinar o evangelho. E aí você tira as suas conclusões dirigidas pelo Espírito Santo. Mas alguns concluem que não precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque tem muita experiência no casamento, muita experiência no trabalho, no ministério. Essas pessoas que têm muita experiência, elas gostam de ouvir outros. Elas geralmente gostam de depender muito de Deus. Não, elas são o seu próprio cabeça. Não precisam do corpo. Elas chegam até a conclusão, que bobagem esse negócio de igreja. Eu busco a Deus na minha casa. Para que estar no corpo? Para que ir para um lugar? Para que congregar? Está vendo como que a justiça própria é um caminho de morte? Ela vai isolar você. Ela vai fazer você perder a comunhão do corpo de Cristo. E outra coisa, essa pessoa que é cheia da justiça própria, ela sempre se acha merecedora de algo mais. Nunca é o suficiente. Ela nunca está contente. Por quê? Porque os outros sempre devem algo para ela. Do tipo, entrou aqui na reunião e não me cumprimentou. Eu nem fui percebido, eu nem fui notado. Ela sempre está com aquela sensação de que deveria ter ganhado mais. Essa empresa me paga pouco. Deveria me ter recompensado mais. Ela vai se enchendo cada vez mais de quê, meus irmãos? E quando alguém contraria o pensamento dessa pessoa, ela quer morrer. Porque a opinião de quem é cheio de justiça própria é a única opinião que conta. Você quer perceber se você está cheio dela? É só alguém te contrariar. E se iniciar uma discussão do tipo conversa de fé, de futebol e de política, ele não consegue conversar, já apela. Por que apela? Porque é só a opinião dele que conta. O time dele é o melhor, o candidato dele é o melhor e a igreja dele é a mais perfeita. Não existe outra perfeita. Ele não consegue nem ouvir acerca da outra pessoa. Já está o quê? Já está com o coração fechado. Fala para o irmão que está do seu lado. Não seja cheio de justiça própria. Pastor, como que eu faço para isso? Olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Quem é que tem a opinião que importa? Cristo. Nós estamos aqui para seguir quem? Cristo. Nós estamos aqui para imitar quem? Cristo. Então, qual é a opinião que geralmente, e a única opinião que deveria contar? Não é a minha. Quando você pensa assim, dá para você conversar com uma outra pessoa? Dá até para ela te contrariar. Não, não concordo com você, pastor Otoniel. Uai, tá bom. Aleluia. Porque nós temos que ter concordância nas escrituras. Se as escrituras dizem, então está dito, porque o nosso foco é nele, em Cristo. Quantos estão comigo? Amém. Agora, quem está cheio de justiça própria, está sempre insatisfeito. Nada o satisfaz. Acompanhe comigo, por favor, em Isaías 64:6. Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, fala, nossas justiças, como trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento. Olha o que Isaías está dizendo. Ele está dizendo, no Velho Testamento, que a justiça própria para Deus é como um trapo de imundícia.
Lembra aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que se aproximou de Jesus? Ela, na verdade, tinha um fluxo de sangue. É como uma menstruação constante e contínua, uma hemorragia. Como que ela estancava aquela hemorragia? Naquela época não tinha os absorventes de hoje. Eram, então, trapos. E aí, quando aquilo se tornava ensopado de sangue, ela lançava fora. Essa é a maneira como Deus vê o homem, que é baseado em si mesmo, na sua justiça própria. Deus considera essa obra, que aparentemente é boa, como um absorvente, ou como algo, trapo de imundícia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Agora, o que Paulo chama no Velho Testamento? Isaías chama de trapo de imundícia. Mas o que Paulo chamou em Filipenses 3:7? Refúgio. Quer dizer, ambos têm que ser colocados num lugar diferente. Por exemplo, você já viu lá em alguns restaurantes, lugares, não jogue, né, o absorvente aqui. Ou às vezes tem um lixo específico para o absorvente, porque nem no lixo comum deve ser colocado. É algo que contamina. É algo que contagia. Por isso, tenha muito cuidado quando a justiça própria começa a surgir dentro de nós. Você deve matá-la imediatamente. Como que eu faço isso? Primeira coisa, fala, olhando para Cristo. Quando eu olho para Cristo, o meu foco é corrigido. Aí eu saio de mim mesmo e da minha opinião e fico com a opinião dele. Quando eu saio de mim mesmo e fico com a opinião dele, eu tenho uma sensação de que eu estou no lucro. Então presta atenção. Essa é a primeira forma de você fazer morrer a justiça própria. Fala comigo, olhando para Cristo. Quando você coloca o seu foco em Cristo, quem é que é o perfeito? Ele. Então, se ele é o perfeito, eu saio do centro. E se eu saio do centro, a minha natureza humana, a minha justiça própria vai morrer. Mas se eu volto para o centro, todas as minhas opiniões, comportamentos, pensamentos são os mais importantes. Quando isso é contrariado, como é que eu me sinto? Me sinto irado, revoltado. E cada pessoa à minha volta é como aquele lixo que é contaminado, ele é contaminado também. Os irmãos estão comigo? Amém. Então, a questão não é quanto Deus sabe que a sua justiça própria é ruim. A questão é quanto você sabe. Você tem revelação que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum? Ou eu e você achamos que podemos fazer ainda algo para agradar a Deus? Eu quero dizer que não há nada que você possa fazer para agradá-lo mais do que ele é satisfeito hoje. Como assim, pastor? O que realmente agradou a Deus? Algo que o homem tenha feito? Alguma obra que o homem realizou? Não, só tem algo que realmente agradou a Deus: o próprio Filho dele, Cristo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, os céus foram abertos, o Espírito veio em forma de pomba e ele disse: esse é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu. O prazer de Deus é em quem? Em Cristo. O prazer de Deus não é em você. Talvez você fique um pouco decepcionado, achando que você era o centro do universo. Não é. O centro do universo é Cristo. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o centro de tudo é Cristo. Porque se o centro de tudo é o homem, então a obra do homem é maior do que a obra de Cristo. Mas não é. Nós sabemos que a obra do Calvário é a maior obra que já existiu. E Deus está satisfeito? Plenamente. Ele já disse: esse é o meu Filho amado, no qual eu tenho um pouco de prazer. Vai completar o prazer? Não. Fala comigo, todo o prazer. Todo o prazer de Deus está em quem então? Em Cristo. Agora, onde isso surgiu, pastor? Aonde a justiça própria surgiu? Surgiu depois da queda do homem, meus irmãos. O homem vivia em paz lá no jardim. Em paz. Quando é que ele caiu?
é quando ele escolheu não crer na palavra de Deus. Deus diz: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o homem não creu na palavra que saiu da boca de Deus. E hoje, por que que o homem ainda se perde? Pelo mesmo motivo. Não é porque ele faz alguma coisa, porque algo que o homem faz não pode aproximá-lo nem afastá-lo de Deus. Só tem uma coisa que lança o homem fora da presença de Deus: é a fé dele. É se ele crê na palavra de Deus ou não. Então, Adão, você sabe da história, ele pecou. A mulher pecou, pegou o fruto, deu para o homem pecou igualmente. A partir daquele momento, a justiça própria se manifestou. Lembra que eu te falei que a justiça própria é quando o homem tenta resolver as coisas sem Deus? Pela sua qualificação, pela sua experiência, pelo seu esforço próprio. Quando o homem caiu, o que ele deveria ter feito se ele realmente conhecesse a Deus? Ele deveria ter corrido para Deus e clamado por misericórdia. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Ele tentou resolver o problema. Então preste atenção. Todas as vezes que você tenta resolver o problema fora da dependência de Deus, qual vai ser o resultado disso? Morte. Por que que o homem escolheu fazer isso? Porque ele começou a olhar para si. Ele chegou e disse: porque estavas nu, tive medo e me escondi. Então diga comigo: nudez, medo e esconder. Então aqui nós temos uma sequência daquilo que o pecado produziu. Não pense que o pecado é pouca coisa, tá? Porque para criar todas as coisas, Deus apenas disse. Mas para resolver o problema do pecado, não bastou só falar, não. Teve que fazer um plano de redenção. Olha a gravidade do pecado. Para criar todas as coisas, tudo que você conhece no universo, Deus apenas falou. Mas para resolver o problema do pecado, falar apenas bastou? Não. Ele teve que fazer o quê? Cristo teve que ser enviado. Pastor, mas como que aconteceu essa manifestação da justiça própria? Por favor, Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 12. Os irmãos estão comigo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ativados? Oh. Aleluia. Gênesis 3, do 8 a 12, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim. Diga comigo: porque estava nu? Porque estava nu. Ele teve medo por quê, meus irmãos? Porque estava nu. Porque estava nu. Quem contou para ele que ele estava nu? Não é a pergunta de Deus? Quem contou para ele que estava nu? Porque estava nu, tive medo. Então, eu tive medo porque eu estava nu. O que nudez nos fala na Bíblia? Fala da sua intimidade, das suas fraquezas, fala das debilidades do homem. Quem contou para o homem a fraqueza dele? Bem, nós temos lá no jardim uma pessoa que podia fazer isso. Era Deus. Ele ficou apontando para o homem a nudez dele, até porque o homem já estava nu, e Deus já sabia disso, e ele não o repreendeu, nem falou nada. Mas o homem mesmo não tinha consciência da sua nudez, fala fraqueza. Não tinha consciência da sua nudez, fala debilidade. Não tinha consciência da sua nudez, fala pecado. Quem contou para ele? Ah, pastor, foi o diabo. Não foi, não. O diabo só seduziu para que ele caísse no pecado. Ele mesmo olhou
para si. Olha o que a Bíblia diz: e vendo que estava nu. Fala, vendo que estava nu. Fala comigo, porque estava nu. Todas as vezes que você olha para o seu pecado, para as suas fraquezas e debilidades, está fazendo o mesmo que Adão fez. Está se enchendo de justiça própria. Sabe qual vai ser o resultado? A próxima etapa: medo. Não foi isso que Adão falou? Porque eu olhei para mim mesmo, Senhor, e eu percebi a minha fraqueza, eu tive medo. Todas as vezes que você olha para a sua liderança, avaliando sua fraqueza, você vai ter fé para liderar? Vai ter o quê para liderar? Contrário de fé, fala medo. Medo. Todas as vezes que você analisa muito a sua capacidade de realizar algo, gera mais fé ou mais medo? Mais medo. Essa é a história lá do Éden, é a história da justiça própria. Então deixa eu falar uma coisa para você: a consciência de pecado não gera santidade, ela gera medo. Já viu pessoas muito conscientes do pecado, muito analíticas, muito criteriosas? Elas são pessoas cheias de fé? Não, elas são pessoas cheias de medo. Elas não empreendem nada, elas não fazem nenhuma tentativa, porque os seus recursos sempre são insuficientes, e sempre o serão, porque ela está na base da justiça própria. Eu estou olhando a minha nudez, e a minha nudez gera fé ou gera medo? Gera medo. Então diga: nudez, gera medo. Então olhar para si mesmo vai gerar o que? Medo. E o medo vai fazer o homem se esconder. Então é uma tríade maligna. Quando Deus sabe que o homem estava nu, sabia ou não sabia? Quem conhece as suas fraquezas já sabe. Por exemplo, no relacionamento marido e mulher, o marido conhece as fraquezas da mulher e a mulher conhece as fraquezas do marido. O casamento bom é o que fica mostrando fraqueza um para o outro. Esse é o casamento que vai acabar, porque está apontando a nudez do outro. Ah não, pastor, o bom mesmo é apontar a sua própria nudez. Será? Igualmente ruim, porque Deus apontou a nudez de Adão, ele apontou a própria nudez. Porque estava nu, eu tive medo. Aí Deus fala: quem te falou que estava nu? Aí a Crentolândia responde rápido: o diabo. Não, o diabo não falou que o homem estava nu, foi o próprio homem que falou. Porque o diabo é só na arte de seduzir o homem para ver a nudez. Do tipo, daquelas religiões, né? Olha para si mesmo e comece a se enxergar. Nesses treinamentos, geralmente empresariais, não sou assim, esvazie a sua mente. Ou então, internalize as suas fraquezas, mire a sua fraqueza para você vencê-la. A Bíblia fala o contrário: esqueça dela, em nome de Jesus. Creia no poder de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Mas quem que aponta essa fraqueza? Você mesmo? Não, isso vai fazer com que você tenha medo. E aí, sabe qual é o resultado? Vai esconder. Alguém que vê a fraqueza, alguém que tem medo, vai se apresentar como candidato a alguma coisa? Hein, meus irmãos? Já sei, aqui eu analisei, vi o gerente, vi o patrão, eu analisei as minhas qualificações, elas não são as melhores qualificações, e eu avaliei que eu não tenho o perfil, mas mesmo assim eu quero me candidatar. Não existe essa pessoa, ela vai se esconder. Fala, nudez gera medo, e vai levar ao isolamento. O que Adão queria fazer? Se isolar. Por quê? Porque ficou olhando para si mesmo. E aí, o que ele sentiu? Fala comigo: condenação. Não é uma sequência maligna, mas parece piedade, não é? Olha-te para ti mesmo. Não sei se foi Sócrates ou Platão que falou isso, não é? Então, conheça-te a ti mesmo. É o contrário, essas filosofias são todas humanas. Mas vem comigo em Gálatas, por favor. Alguém abre Gálatas capítulo 3 e o versículo 1.
Fecha a porta da justiça própria na sua vida. Alô? Tem alguém comigo? Amém. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Olha só, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alô? Cadeira? Recebeste o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Olha o que o apóstolo Paulo mostra para os irmãos da Galácia. Vou te mostrar como que funciona a obra de Deus. Obra de Deus funciona pelas obras da lei ou pela fé? Fé. Colossenses 2,6 diz: assim como recebeste a Cristo, assim também andai nele. Como que você recebeu a Cristo? Pela graça, mediante a fé. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vem Colossenses e diz: como é que você recebeste a Cristo? Fala, pela graça, mediante a fé. Aí o apóstolo fala: continua assim. Continua trabalhando pela graça, mediante a fé. Continua operando da mesma maneira. Continua casado pela graça, mediante a fé. E aí nós temos duas justiças. Quantas justiças? Duas. A que procede do homem é chamada justiça própria. E uma que procede de Deus, que é chamada justiça de Deus. A justiça do homem sempre é baseada na lei, naquilo que ele faz ou deixou de fazer. Não é assim que funcionam as empresas? É meritocracia. E tá certo, tem que ser assim mesmo. Deveria ser assim as empresas, deveria ser assim o governo, deveria ser assim a sociedade. Fez bem, é recompensado. Fez mal, é punido. O nome disso é justiça. Justiça de quem? Dos homens. Funciona? Funciona. E é uma boa democracia. Agora, essas coisas funcionam no reino chamado reino de Deus? Não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Pastor, então pecou mais? Recebeu mais? Não. Pecou mais, precisa de mais graça. E aquele que é gracioso, deu mais graça para quem pecou mais. E aí o apóstolo Paulo fala: como é que você recebeu mesmo o Espírito Santo? Pela pregação da fé. Diga, pregação da fé. Ou obras da lei? Obras da lei é merecimento, não é? O que a lei dizia? Obedece o mandamento e depois recebe a recompensa ou a bênção. O que a graça diz? Eu, Cristo, já obedeci o mandamento para você receber só a bênção. Aleluia. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu não preciso fazer nada. Precisa. Você precisa crer. Você precisa fazer aquilo que Deus falou para Adão. Diga, pregação da fé. Pregação da fé. E aí o apóstolo Paulo diz: você recebeu o Espírito Santo como? Pela fé. Eu pergunto para os irmãos: o que é o mais importante que você recebeu na sua vida? Não é a salvação em Cristo Jesus? Amém. Como que você recebeu a salvação? Pela fé. E como é que você quer receber as outras coisas? Pelas obras da lei? Não é assim que funciona. Se você quer receber as outras coisas pelas obras da lei, como é que é o nome disso? Justiça própria. E qual é o meu tema aqui hoje? Fazei morrer a sua justiça própria. Pastor, você falou que eu faço morrer olhando para Cristo. Amém? Você falou que eu faço morrer quando eu estou no lucro. Como assim está no lucro? Quando você percebe que você está no lucro com relação a todas as coisas. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui junto com um dos irmãos. Você poderia pensar: quem é que está no lucro aqui nessa reunião? Aí você fala: ah, pastor, eu que estou no lucro. Será? E se eu te disser que eu é que estou no lucro? Não, pastor, mas você veio de longe para ministrar.
para nós, ministrou que hoje o dia todo e está fazendo essa reunião, então eu é que estou no lucro. Eu vou para minha casa daqui a pouco, você vai ter que viajar, tarará. Eu pergunto, você está certo? Tá. Está certo, você está no lucro. Quantos estão no lucro aqui? Amém. Aí se eu penso que você está no lucro, eu me encho agora de justiça própria. Aí eu penso, é verdade, hein? Fala aqui para o pastor Otoniel, que organizou essa reunião. Falou, Otoniel, não, eu não vou lá não. Por quê? Porque eu vou nessa distância, vou ter quantas pessoas lá, tarará, tarará. Esse pensamento não é o pensamento de Cristo. Esse pensamento é o pensamento do homem cheio de justiça própria. Vou te falar de quem esse pensamento? É de Satanás. Porque o coração dele, lá em Ezequiel 28, a Bíblia diz: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Ele pensou, sou bonito demais para ficar aqui no meio desses outros anjos. Afinal de contas, eu sou muito melhor do que eles. Afinal de contas, eles é que estão no lucro de eu ficar aqui. Eu merecia uma posição superior, um tratamento superior. E a Bíblia diz que o coração dele elevou-se. Mas o que a Bíblia diz a respeito do coração de Cristo? Que ele se esvaziou. O coração de Lúcifer elevou-se. O coração de Cristo esvaziou-se da sua glória. Todas as vezes que o seu coração se eleva, então o nome disso é justiça própria. Aí você pensa, eu mereço mais. Eu mereço mais. E quem merece mais? É aquele que está no lucro? Não. É aquele que acha que está no prejuízo. Ah, eu estou no prejuízo, eu deveria ser mais bem tratado, melhor recebido. Onde que essa pessoa vai terminar? Vai terminar em morte. Tudo que ela faz vai ser cercado de morte. Ele vai trabalhar. E aí ele pensa, essa empresa está no lucro de me ter como funcionário. Esse funcionário é um funcionário satisfeito? Hã? Alô? Não. Essa pessoa, ela tem um relacionamento. Aí, quando ela vai relacionar com a outra pessoa do sexo oposto, ela pensa, a fulana é que está no lucro. Eu sou melhor do que ela. Afinal, eu estudei mais, eu sou de uma família melhor, né? Como diz aí no interior, está pegando boi de relacionar comigo. Esse relacionamento, irmãos, vai dar certo? Não. Não, porque essa pessoa, ela é uma carta de cobrança para outra. Está me entendendo? Agora, se ela pensa assim, ao contrário de Satanás, que levou o coração, mas se ela se esvazia de si e pensa o seguinte, vou falar do meu exemplo, eu estou muito no lucro de estar aqui com os irmãos, porque afinal de contas, há pouco tempo atrás, nada disso aqui existia, e olha que bênção eu vir aqui para compartilhar dos irmãos. Se tivesse aqui só um casal, já era bênção, agora aqui tem dezenas de irmãos. Então, você está pensando que está no lucro, isso está certo? Tá. E eu estou pensando que eu estou no lucro, isso está certo? Tá também. Então, se você aplicar isso em todos os relacionamentos, a justiça própria vai morrer. Vamos aplicar isso no seu trabalho? Você vai trabalhar, aí você pensa, aleluia, que pensam que eu estou indo trabalhar, porque eu não faço parte dos 14 milhões de desempregados do Brasil. Aí você vai trabalhar com alegria, com contentamento. Vai trabalhar satisfeito esse funcionário? Aí quem trabalha satisfeito, o patrão vai ficar contente com ele? O que vai acontecer com ele na empresa? Vai prosperar igual nosso irmão Fabrício. Já nem completou um mês de trabalho, já vai ser promovido. Por quê? Porque está alegre. Fala comigo, eu estou no lucro. Então, eu, por exemplo, vou fazer qualquer outra coisa, vou relacionar com a minha esposa, os meus filhos. Aí eu chego em casa com um pensamento de Cristo. Eu me esvazio da minha glória. Olha, ao contrário de Satanás, né? Satanás se encheu o seu coração. A Bíblia diz, vai comigo em Isaías 14, olha aqui, olha o pensamento luciferiano. É o complexo de Deus, né? Ele acha que é Deus. É o marido que acha que é Deus.
Pai, pastor tem esse problema, ele acha que é Deus, ele é o glorioso. Então, todo mundo tem que servi-lo, todo mundo tem que ouvir a opinião dele. E como diz o pastor Marcelo, cala sua boca. Você é o glorioso, todo mundo tem que cumprimentar, ver você, dar a paz do Senhor para você, e lembrar do seu aniversário, e te dar presente. Meu amigo, todos nós estamos no lucro, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus tivesse mandado todos para o inferno, ele já era justo. Isso não era o justo a ser feito? Mas o Senhor separou aqueles para a salvação. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quantos estão no lucro aqui? Amém. E aí, olha aqui Isaías 14, diz o seguinte: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, fala comigo, subirei ao céu. Olha de novo o coração dele subindo. Coração do cara subindo, elevou-se o coração, subirei aos céus. E aí a Bíblia diz o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens. O lugar do sujeito é sempre acima, ele quer estar sempre por cima. Esse é o espírito maligno de Lúcifer. Mas qual que é o espírito de Cristo? Se esvaziou da sua glória para servir os irmãos, para servir a igreja. Quem pensa assim, sempre pensa, eu estou no lucro. Eu estou no lucro de liderar aqui essa célula de crianças. Eu estou no lucro de fazer parte da obra exclusiva de Deus, que não precisa de homem nenhum. Está aqui, ó, o nosso gasofilácio aqui. Você está no lucro de ofertar. Porque eu vou te falar, Deus não precisa desse negócio que está aqui. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas cada centavo que você coloca aqui está contabilizado diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Quer dizer que você se tornou participante de uma obra que dinheiro não pode comprar. Só a fé pode cooperar. Quantos irmãos estão comigo? Amém. Então é o complexo de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, fecha a porta da justiça própria. Como pastor que eu fecho a porta? Fala, eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Entendeu como é que fecha a porta? Fecha a porta. Quando a justiça própria gritar no seu coração, elevou-se o meu coração. Devia ser tratado melhor pela minha esposa. Devia ser tratado melhor pelo meu amigo. Querido, deixa eu falar para você. Você está no lucro. Você está no lucro. Se você terminar sua vida sozinho, você já estava no lucro. Agora, aleluia, Deus te deu um companheiro, uma companheira. Não é bênção? Porque você acha que é o glorioso da terra, que assim, todo mundo quer você. Não, filho, nem você se quer algumas vezes. Você está entendendo? Só tem um que te quer todas as vezes, é Deus. Então, quando o outro não te quiser, naquele momento, fique em paz, você está no lucro, dá um tempo para ela poder respirar, conversar, né? Você está entendendo? Por quê? Porque só tem um que te quer o tempo inteiro e te aceita incondicionalmente, é Deus. E quando aquele irmão da igreja, da célula, o seu parente, o seu amigo, sua prima, sua tia, Senhor, dá um tempo, João. Aí você fala, não, eu te entendo, até eu quero dar um tempo para mim mesmo. Pois é, não tem jeito, não. Mas aí você vai para Cristo. Fala comigo, eu estou no lucro. Aí você vai prosperar. Quem está no lucro vai trabalhar contente. Quem está no lucro vai igrejar contente. Fala, gente, aleluia, que benção que nós estamos aqui, olha, nesse lugar para congregar, não é verdade? Foi preparado aí pelo nosso irmão Adilson, porque nós nem poderíamos fazer essa reunião, já estamos fazendo, então nós estamos no lucro, aleluia. Aí, mas olha o espírito contrário, de quem reclama, de quem murmura de tudo e de todos, murmura do governo, murmura do prefeito, murmura, pastor, mas tem motivo. É claro que todo mundo tem motivo para murmurar, mas será que também tem motivo para agradecer? Eu tenho certeza que é muito mais. Quantos têm certeza comigo? Amém. Então, fecha a porta da justiça própria. E aí eu quero terminar com você, baseado lá em Gálatas agora, capítulo 6 e o versículo 14.
Gálatas capítulo 6 e o versículo 14. Você precisa reconhecer que o plano de Deus é melhor. Você reconhece que o plano de Deus é melhor? Amém. Quem reconhece que o plano de... Pega isso aqui que eu vou te falar agora. Quem reconhece que o plano de Deus é melhor, está lá em Isaías 55:8. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são mais elevados que os meus. Pastor, eu não estou entendendo. Eu também não, mas eu creio que Deus é bom. E eu verei a bondade do Senhor. Quantos estão comigo? Amém. Agora Gálatas 6,14 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Cristo vive no prédio da igreja? Cristo vive no templo? Não, Cristo vive em... Cristo vive em você mesmo? Então é Ele que dirige a sua vida, freguês. É Ele que dirige a sua vida. Ah, mas deu errado. Deu não, é Ele que está te conduzindo. Antigamente eu pensava assim: ah, eu orei, eu jejuei e perdi a oportunidade. Que perdeu a oportunidade o quê? Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Amém. Você achou que aquilo era uma porta boa, né? Pois Ele quer te abrir uma maior ainda. Deus quer te abrir uma porta maior ainda. Adilson, você é casado? Ah, a esposa está aqui, que bênção. Porque Deus falou comigo algo a seu respeito. Maravilhoso. Estava orando com a Adilson e o Senhor compartilhou comigo Cristo fazendo algo na sua vida específica. Em alguma área que tem a ver com a sua vida, com a sua saúde, com a sua casa. Cristo trabalhando no coração, no seu coração, no coração da sua família, é algo que você particularmente precisa. Quando eu estava orando aqui com você, não é, Adilson? Eu falei isso, falei: olha, Deus está trabalhando alguma coisa específica na sua esposa. Nem sabia se ele era casado ou não, mas para te abençoar, para te guardar, para guardar sua saúde, para guardar a sua casa. Eu creio que esse dia aqui é um dia que testifica isso. Amém. Como é que é o nome da irmã? Glaucia. Muito obrigado, Glaucia, por nos proporcionar esse momento aqui. Saiba que Cristo está cuidando de todas as coisas. Ele tem a bênção para você, é saúde para você. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Amém. Amém? Não precisa se preocupar com nenhum detalhe da sua saúde. Alguma coisa está tirando sua paz com relação a algo específico. Mas saiba que Deus tem para você é bênção. Ele não quer olhar para nossa nudez, porque Ele já conhece toda ela. Não precisa ficar evidenciando a sua nudez, as suas fraquezas, as suas falhas. Evidencie Cristo. Aponta para Cristo. Ah, pastor, uma porta fechou. Ah, é? Então, deixa eu falar para você. Só pode ser que Ele está planejando abrir uma muito maior para você. Amém. Amém. Porque quem vive em mim, diz o apóstolo Paulo, olha só: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Diga: vivo pela fé no Filho de Deus. Por que nós antecipamos problemas, né? Porque o diabo quer fazer abrir a porta da justiça própria na nossa vida. Então, por exemplo, é um exercício, tá? A ansiedade é a mãe da justiça própria. E o medo é a consequência, é o filho. Quando você já percebeu que Satanás fica atiçando a ansiedade na sua cara? Por exemplo, você tem um compromisso para a semana que vem. Aí já está contando os dias. Hoje é que dia mesmo? Hoje é 15. Meu compromisso é dia 20. Ah, meu Deus, o dinheiro não entrou ainda. Como é que eu vou fazer dia 20? Espera aí, uai, mas hoje são 15. Será que Deus precisa de 5 dias para gerar a sua necessidade? Pois Ele criou todas as coisas em 6 dias. Será que a sua é tão grande assim? Igual todo o universo? Mas a ansiedade não deixa. Ela quer atiçar a justiça própria, falando: resolve. Vai resolver não? Vai fazer alguma coisa não? Aí se você encontra um marido que é cheio de justiça própria, uma irmã cheia de justiça própria: vai fazer nada não, Daniel? Vou. Aí vai fazer o quê? Vou fazer o que a Bíblia diz, vou descansar. Agora mesmo eu estou indo dormir. O quê?
Vai dormir, não vai fazer nada. Vou fazer algo que a Bíblia diz, eu vou entrar no descanso. Irmãos, eu falo para você na presença do Senhor. Quantas vezes eu percebo o inimigo pegando na maçaneta da ansiedade para abrir. Aí eu falo, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu estou com o Senhor até na última hora. Eu me recuso a fazer qualquer coisa por mim mesmo, porque eu verei a glória de Deus. É a fé, a vida que eu vivo, diga comigo, eu vivo pela fé. Agora, como que nós vamos fazer isso? Diga, enchendo do Espírito Santo. Efésios 5,18, enchendo do Espírito Santo, falando entre vós. O que? Os noticiários da televisão? Você ouve lá o noticiário da televisão, fica cheio de esperança, né? Ah, vai tudo melhorar. Tá uma beleza as famílias. O Brasil tá uma maravilha. É isso que você vê nos noticiários? Você só vê má notícia. Pastor, então o bom é ser ignorante? Não, o bom não é ser ignorante. O bom é ser cheio do Espírito. Você até é conhecedor, é cônscio daquilo que está acontecendo lá fora, mas não vive por essas coisas. Amém. Você sabe como está o mercado, mas opera mesmo é na fé. Amém. Deus está planejando a maneira de prosperar você. Eu vou te falar mais. Essa prosperidade já está na casa. Pastor, qual que é o final de todas as coisas? Fala, o final de tudo é Cristo. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé onde nós estamos e vamos falar isso com o Senhor. Eu queria que você falasse isso hoje para Deus. O que você quer falar para Deus? Eu quero falar para Deus que eu estou no lucro. Quero falar para Deus que Ele tem sido tão bom para mim, que Ele tem me cercado com a sua bondade. E eu quero não evidenciar a minha nudez, não evidenciar as minhas fraquezas. Eu quero evidenciar Cristo. Quero evidenciar Cristo especificamente, viu, Adson? Para você especificamente na sua área profissional, financeira, sua, da Kelly, o Senhor quer abençoar você. Aleluia! Você tem focado em Cristo, Cristo te recompensará. Aleluia. Ele mesmo é que vai alinhar pessoas, circunstâncias para o propósito. Ele tem guardado vocês, preservado vocês. Não precisa se preocupar, no tempo certo todas as coisas serão alinhadas. E haverá liberações de coisas lá atrás que estão guardadas, reservadas para o tempo que vocês vão precisar. O tempo que vocês vão precisar, esse tempo está nas mãos do Senhor. Eu queria que você ministrasse agora ao Senhor e falasse para Ele: Pai, faz morrer toda a justiça própria, toda a independência do meu coração. Eu quero mesmo é o Senhor. Fala isso para Deus. Eu recuso a ansiedade, eu recuso a preocupação. Oh, Ele é bom.